Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Estamos aqui ajustados, sintonizados na Palavra de Deus, em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus. Nos reunimos para louvar a Deus, glorificar a Deus, um santo e poderoso nome do nosso Deus. E a palavra de Deus, quando diz, onde está dois ou três reunidos no teu nome, ali ele está. Então nós temos a certeza, a plena convicção que ele está conosco. Amém? E Deus colocou no meu coração hoje um texto, um versículo, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, que fala muito bem a respeito daquilo que nós esperamos, daquilo que nós precisamos. E temos que saber que o tempo que nós vamos tomar posse, o tempo em que nós vamos receber aquilo que é promessa de Deus, não é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. Amém? Nosso tempo é cronos, cronológico, e o tempo de Deus é o kairos, é o tempo certo, é o tempo do próprio Deus. Então, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Você que é bom de Bíblia, você que está junto conosco no YouTube, no Face, no Instagram, sentado na sua sala, ou no seu carro, dirigindo, no trabalho, aonde você estiver, comece agora também a compartilhar esta palavra com seu irmão, seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo. Quem você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus, aquele que você ama e quer ver convertido, sendo instruído da palavra de sabedoria, de fé, de verdade, de justiça, de amor que o Deus transmite para cada um. O nosso Deus transmite para cada um que procura, busca ouvir dele aquilo que precisam ouvir. Muitos têm uma vida completamente sem norte, sem rumo, sem esperança e não sabem nem para onde vão, nem porque estão passando por determinadas situações. Mas Deus tem uma palavra de fé, uma palavra de vida e vida em abundância, de vida eterna para nós. Vamos ler então. Diz assim, Isaías 40, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Bom, esta palavra vai entrar no seu coração, que foi Deus, é Deus, sempre será Deus que vai falar com você, não é o homem, mas sim Deus, através da revelação do Espírito Santo de Deus, que vai trazer entendimento e conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. É importante saber esperar. É muito importante e é difícil, às vezes, esperar. Mas temos que esperar. Eu não sei você, mas todos nós temos que aprender a esperar. Esperar e não se cansar de esperar. Esperar e não se cansar de esperar. É difícil, né? Mas não é impossível. Não desistir. É possível esperar e alcançar aquilo que Deus prometeu para cada um de nós na sua palavra. E nós vamos ver aqui no decorrer da palavra, em outros versículos aqui que vamos ler, que os homens de Deus que esperaram em Deus, na sua promessa, conquistaram, não desistiram, perseveraram, determinaram
e continuaram com fé, esperança e confiança e tomaram posse da promessa de Deus para a sua vida. Assim também é com você, comigo, vai acontecer comigo, com você, com cada um de nós. Tenho certeza. Porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Bom, o Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao derredor do seu povo. Então, os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, não temem, não desconfiam, simplesmente confiam, esperam, confiam com toda a fé, com toda a perseverança, determinação, que Deus vai cumprir, que Deus vai prevalecer sobre tudo e sobre todas as situações que você está vivendo para que o propósito dele venha a acontecer na sua vida. Diga glória a Deus. Em Efésios 6,10 fala assim: quanto mais sede sóbrios, quanto mais irmãos, sede sóbrios, fortalecei no Senhor. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A nossa força é muito pequena mesmo. Mas a força do Senhor vence qualquer coisa. O poder do Senhor é sobre tudo, sobre todos, no céu, na terra e até debaixo da terra. E sobre tudo aquilo que existe nos céus e na terra. Amém? Então, irmão, quanto mais sede fortalecidos. Essa é uma palavra que nós podemos tomar para nós, agarrar essa palavra e saber, a minha força vem do Senhor. É Deus que me fortalece, é Deus que me prepara, é Deus que me capacita para que eu possa vencer essa luta, essa guerra que eu estou passando. E se eu tomo posse da força que o Senhor tem para me dar, através da fé que eu tenho na palavra dele, eu vou vencer. Vencer o quê? A guerra que eu estou passando na minha casa. A luta que eu estou passando lá no meu trabalho. A enfermidade que está me atacando. O problema financeiro que eu estou vivendo. É assim que o Senhor nos dá fé, nos dá confiança para tomar posse da palavra dele, esperar e confiar que ele vai cumprir, ele vai entrar na guerra contigo, ele vai entrar na luta contigo. Ele diz que ele será inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. Olha que coisa boa. Bom, nós vamos falar agora sobre um homem chamado Abrão. No princípio o nome dele era Abrão, mas Deus chegou e mudou o nome dele para Abraão. Então Abraão foi chamado pai da fé. Por quê? Por que Abraão foi chamado pai da fé? Creu nas promessas do Senhor. Creu naquilo que o Senhor falou para ele. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus, você crê que Deus está falando com você? Uma pregação, de uma leitura da Bíblia, daquilo que é a revelação do Espírito Santo para você, você crê que Deus está falando com você? Deus falou com Abraão. Deus falou, sai da sua terra, que eu lhe mostrarei para onde você vai. Sai da sua terra. Ele obedeceu, ele creu na palavra. Ele não desconfiou, não duvidou, nem recebeu a direção do Senhor, mas ele saiu em obediência. Diga, glória a Deus. Glória a Deus, sai da sua terra. Então Abraão creu nas promessas de Deus, creu naquilo que Deus estava falando para ele e tomou o rumo que Deus deu para ele. Eu vou te mostrar.
Eu vou te mostrar que você vai ser pai de muitas nações. E ele obedeceu, diga glória a Deus. Em Romanos 7, 10, 17, diz assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Romanos 10, 16, nem todos obedeceram ao Evangelho. Abraão obedeceu. O Evangelho fala para nós. O Evangelho fala a cada um de nós, a direção que nós temos que tomar. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem? Você acredita? Quando você ouve uma pregação, quando o Senhor revela a você na palavra, naquilo que você está ouvindo na pregação, o pastor, o pregador, quem está lá semeando a palavra no seu coração, quando ele fala alguma coisa, o Senhor te revela algo através daquela palavra em que você está vivendo uma situação e aquilo entra no seu coração como o Senhor está te revelando, como o Senhor está falando contigo, como Ele está te mostrando o que vai acontecer, como você vai resolver, como você vai vencer, como você vai tomar posse e derrotar os seus inimigos, colocar eles debaixo dos seus pés. Porque é debaixo dos nossos pés que os nossos inimigos têm que estar. Amém? Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, por ouvir a palavra de Deus, da pregação de Cristo, a pregação do Evangelho, porque os Evangelhos são ensinamentos, conhecimento da palavra, da vontade de Deus, do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Oh, glória a Deus! É muita bênção. É muita bênção espiritual que nós recebemos de Jesus Cristo através dos Evangelhos. É muita bênção. Bênção sem medidas, sacudidas, transbordantes, recalcada, que Ele tem preparado para nós. E Ele quer nos entregar. Mas será que nós estamos dispostos, fazendo a nossa parte para receber tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor na palavra? Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa de Deus que ele teria um filho, um descendente, e que a descendência dele seria como a areia da praia, as estrelas do céu. Olha que coisa maravilhosa. Quando tinha 100 anos é que ele recebeu o cumprimento da promessa. 25 anos se passaram. 25 anos ele esperou confiante, perseverante, determinado, com fé, que o que Deus prometeu iria se cumprir, e se cumpriu. Você que está esperando algo daquilo que Deus prometeu para você, a libertação do seu filho, a libertação da sua filha, a libertação do seu marido, você que está esperando um casamento, você que está esperando uma promoção, você que está esperando que você seja batizado no Espírito Santo, você que está esperando em ter um filho, que ainda não gerou um filho. Parece que nunca vai chegar esse dia. Assim aconteceu com Ana, mãe do profeta Samuel. Em 1 Samuel 1 fala sobre isso. Ana passou humilhação, Ana passou por várias provações, mas ela confiava no Senhor, esperava no Senhor. Sabia que o Senhor podia lhe abrir a madre, podia fazer um milagre. Ela era estéril, ela era humilhada pela outra mulher de Eucana, chamada Penina. Mas ela continuou esperando, confiando, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos ou imaginamos. Abraão tinha 75 anos, quando recebeu a promessa que ele seria pai de uma multidão. E com 100 anos se cumpriu. Ele não desistiu. Igual a mim. Fala assim, igual a mim. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir enquanto não ver a promessa de Deus se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família. Então me importa essa palavra, meu irmão. Eu não vou desistir enquanto eu não ver se cumprir a promessa de Deus na minha vida. Declare, profetize, determine, liga aqui na terra o que está sendo ligado nos céus agora. Agora. Porque o que ligamos aqui é ligado nos céus. E Deus está vendo tudo o que você está falando. Está vendo a sua fé. E vai honrar a sua fé. E vai honrar a sua fé. Mas a palavra, como nós lemos aqui no versículo 31 de Isaías 40, diz que: mas o que espera no Senhor renovarão suas forças e subirão como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A sua força vai continuar, a sua fé vai te fazer perseverar e caminhar até você chegar aonde Deus quer. Que Ele não vai desistir, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, Ele vai te levar aonde Ele quer. Ele vai te levar a tomar posse daquilo que Ele preparou para você, para mim, para nós. Esse é o seu Deus, o nosso Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. É possível também e é essencial ser treinado para esperar. Olha, até uma filinha de banco, quando você espera que uma fila está meia grande, né? Um pouquinho grande. Aí você olha para aquela fila assim, meu Deus, que fila. Vou levar um tempão aqui para sair para chegar lá na frente. Tem uma fila pequena. Imagine esperar uma bênção que Deus prometeu e leva anos. Mas você sabe que esse tempo todo que você está esperando, está sendo preparado, capacitado, forjado, moldado para receber essa bênção de Deus. Que o nosso caráter e perseverança e fé se amadurece nesse tempo. São amadurecidos. Porque tem horas que nós estamos ainda verdes para conquistar alguma coisa, sem a devida sabedoria que Deus quer que esteja em nós, para que na hora que a bênção chegar, você está preparado para administrar aquela bênção e não perder a bênção, e não se desviar por causa da bênção, não abandonar a Deus por causa da bênção. E muitas pessoas, que às vezes tomam posse de uma bênçãozinha pequenininha, bota debaixo do braço e valoriza mais a bênção do que o abençoador. Deus está sempre nos abençoando, porque Ele é abençoador por excelência. Enquanto estivermos com Ele, nós vamos ser abençoados. Enquanto estivermos andando e caminhando com Deus, a bênção vai estar sobre nós, seremos abençoados. Por isso ele diz, sê tu uma bênção. Você é uma bênção na mão do Senhor. Você é uma bênção no reino de Deus. Você é uma bênção na sua igreja. Você é uma bênção na sua casa. Você é uma bênção na sua família. Você é uma bênção lá no seu trabalho. Sê tu uma bênção, meu irmão. Sê tu uma bênção, minha irmã. Amém? É isso que Deus quer de você. Além de ser abençoado, você também é um abençoador, porque todo abençoado é um abençoador. Diga glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Um outro nome
um outro homem que também tinha sido ungido por Deus, um rei chamado Davi. Esse homem, ele desde criança, 15 anos de idade, adolescente, foi separado por Deus, porque Deus sabia e conhecia o coração, como era o coração de Davi. Davi, desde pequeno, ele foi treinado, capacitado, forjado, preparado por Deus para ser o que ele foi ao chegar no topo daquilo que Deus prometeu para ele. Primeira, ele recebeu três unções. Uma vez ele recebeu a unção profética, a segunda vez a unção real e a terceira vez a unção sacerdotal. Não foi mole, não. Davi, a primeira vez que foi ungido com 15 anos, 15 para 16 anos, ele recebeu a unção profética do profeta Samuel. Em 2 Samuel 2,4, Davi é ungido rei, 1 Samuel 16,13. O rei Davi, depois que foi ungido pelo profeta Samuel, com 16 anos, recebeu uma unção profética. O profeta derramou azeite sobre a cabeça dele e o consagrou já como rei. Porque Deus enviou um profeta na casa de Jessé, pai de Davi, e lá até o profeta não sabia quem era o ungido de Deus, a quem ele seria ungido, a quem ele iria ungir. E quando vieram os irmãos de Davi, não era nenhum daqueles que estavam na casa dele, mas sim um que estava lá no campo, cuidando das ovelhas, sendo capacitado, forjado, moldado por Deus, mais do que aquilo que ele já fazia. Cuidando de ovelhas, já apacentava, já pastoreava, já administrava um rebanho. Deus viu o coração de Davi e falou para o profeta Samuel: é esse que você vai ungir, rei de Israel. Mas foi só unção. Ele não tomou posse do trono, não sentou no trono. Ele tinha que esperar. Foi ungido rei agora. Mas ele tinha que esperar. Quanto tempo Davi esperou para começar a reinar? Quanto tempo? 15 anos. Aos 30 anos, Davi começou a reinar em Judá. Aos 30 anos, Davi começou a reinar em Judá. É muito tempo, né? 15 anos. Mas ainda tinha mais bênção. Ainda tinha mais um projeto de Deus para se cumprir na vida de Davi. Não pense você que já recebeu um cumprimento da palavra de Deus na sua vida, já está bom. É só isso que Deus tem para você. Não. Deus tem muito mais para você. Ele não para de trabalhar na sua vida. Ele não para de te dar crescimento espiritual. Ele quer te levar para a glória. Ele quer fazer de você um vencedor. Ele quer fazer de você um consagrado, abençoado. Amém. Bom, Davi com 16 anos foi ungido pelo profeta Samuel e foi a vontade de Deus, o chamado, o primeiro chamado. Deus olhou o coração e chamou Davi: olha, você vai ser o rei. Falou para ele: você vai ser rei. Desde então,
Espírito do Senhor se apossou de Davi. E o que aconteceu? Ele já começou a ter uma unção espiritual. Uma unção que, quando o rei Saul ainda estava no trono, Davi foi ungido rei, mas o rei Saul ainda estava no trono. E quando o rei Saul soube do que o profeta Samuel foi fazer na casa de Jessé, pai de Davi, ficou furioso e passou a perseguir Davi. Mas antes disso, a unção que ele recebeu foi para que a autoridade espiritual estivesse sobre Davi. E quando o rei Saul ficava endemoniado, quem ia expulsar o demônio do rei Saul era Davi com a sua harpa. Ele tinha a unção de tangedor. Ele recebeu a unção para tocar a sua harpa e ali sair unção das cordas daquela harpa e expulsar os demônios que estavam sobre o rei Saul. A primeira unção deu essa autoridade espiritual. Nós começamos, a nossa caminhada cristã também é assim. Também é assim. Nós começamos com Deus, começamos a conhecer a vontade de Deus, começamos a conhecer o poder de Deus, a graça, a misericórdia de Deus, e aí começamos a receber de Deus algo muito especial, bênçãos espirituais. Passamos a conhecer o poder de Deus, o reino espiritual de Deus, que nos dá poder e autoridade sobre os espíritos das trevas. Diga, glória a Deus, glória a Deus. E Davi ia lá, no castelo do rei Saul, e o rei lá endemoniado, e ele começava a dedilhar a sua harpa, e a unção saía. Porque o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Está lá em 1 Samuel 16:13. Deus é abençoador, com bênçãos espirituais. Muita gente pensa que só existem bênçãos materiais, mas existem bênçãos espirituais que são valiosíssimas. Valiosíssimas para que você tenha um ministério abençoado, para que você tenha um ministério de poder e autoridade sobre os espíritos que assolam muitas vidas que nós conhecemos. E que nós vamos ser instrumentos, ferramentas de Deus para levar o Evangelho, para ter autoridade sobre esses espíritos das trevas, e aí as pessoas conhecerem o Evangelho através da autoridade espiritual que está sobre você, sobre mim, sobre todo aquele que começa a caminhar em obediência ao Senhor e recebe do Senhor essa bênção espiritual, essa autoridade espiritual para prevalecer sobre todos os espíritos das trevas. Diga, glória a Deus. Você não sabe o valor que tem. Bênção espiritual, autoridade espiritual. Não é para bater no peito e dizer, não, eu tenho autoridade, não. Nada disso. É para que você seja usado por Deus. Usado por Deus para glorificar o nome dele. Não é para se ensoberbecer, nem se vangloriar, nem subir a cabeça, ou achar que você é o tal. Não. Você não é nada, eu não sou nada, ninguém é nada. Quem é tudo é Deus. Amém? Você vai ser simplesmente um vaso, um canal, um instrumento, uma ferramenta de Deus, para glorificar o nome dele. Diga glória a Deus. E aí, continuando na jornada daquilo que Deus tinha preparado para Davi, com 15 anos ele foi ungido. 15 para 16, quase isso. Ungido pelo profeta Samuel. Aí, mais na frente, em 2 Samuel 2:4, veio a unção real. Ele foi ungido novamente com uma unção real. Davi é ungido rei em Hebrom
sobre a tribo de Judá. Após 14 anos de ser ungido pelo profeta Samuel, Davi não se precipitou em assumir o controle da nação inteira de Israel. Lá em Hebrom, ele foi ungido rei de Judá. A unção real. Então, olha como foi a caminhada de Davi. Olha como foi a preparação que Deus foi fazendo na vida dele para que ele tomasse posse completa da bênção que o Senhor tinha para a vida dele. Diga glória a Deus. Será que você está vendo aquilo que Deus está fazendo? Você está fazendo um paralelo daquilo que Deus está fazendo na sua vida? Será que você está percebendo com o que Deus está falando nesse texto, nessa pregação? Conforme nós lemos aqui, quem creu na nossa pregação? Daquilo que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Deus está te capacitando, te abrindo os olhos, te dando entendimento, conhecimento da vontade dEle, o plano que Ele está fazendo na sua vida, os passos que Ele vai te levando a dar para que você alcance a plenitude da bênção que Ele tem preparado para você. A bênção leva tempo, meu irmão. Deus não é Shazam, Deus não é mágico, mas Ele faz aquilo que Ele apraz, do jeito que Ele quer, da vontade que Ele quer, do tempo em que Ele sabe que tem que fazer. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, após 14 anos que o profeta Samuel ungiu Davi como rei, com óleo sobre a cabeça dele, porque Deus mandou Samuel lá. 14 anos depois, ele foi ungido rei pelo povo lá de Hebrom, o sacerdote, a unção real. Ele recebeu a unção real. E aí ele reinou durante 7 anos e 6 meses sobre Judá. 7 anos e meio ele reinou sobre Judá. Bom, e aí ele continuou. Ele estava só com Judá, reinando sobre Judá. Mas, depois de 7 anos e meio, aconteceu uma outra unção. Porque Davi não se precipitou, não se afobou, não teve pressa, porque Israel todo, não era só Judá. Tinha mais para Davi conquistar. Judá era só uma parte da bênção, mas Deus tinha mais. Deus queria colocar Davi como rei